Quatro governadores de direita vistos como presidenciáveis para 2026 desferiram críticas ao governo Lula e anteciparam discursos eleitorais para o próximo ano, isso durante um evento em São Paulo. O evento promovido pelo Banco BTG Pactual foi hoje de manhã, o painel Unindo Forças pelo Agro, voltado para discutir ações em prol do agronegócio. Reuniu os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, e também o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que é do PSD também. Tarcísio disse que o Brasil não aguenta mais o PT e Lula e que governadores miram 2026, agora nesse discurso ao agro. Vamos ver. A gente está há 40 anos discutindo a mesma pessoa. A gente está perdendo alguns bondes. O bonde da transição energética, o bonde da biotecnologia, o bonde da economia do conhecimento. O mundo está de porta aberta para o Brasil. E a gente andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Tarcísio mais candidato do que nunca nesse discurso. Não sei se a família Bolsonaro gosta disso, né, Beto? Eu não sei, BTG, eu achei que era um evento partidário, na verdade. Parecia que os governadores estavam numa aliança ali, lançando o Tarcísio como candidato. Mas é bom, porque eram os governadores que estavam exigindo do Lula descer do palanque, então a coerência acho que na política é importante. Mas algumas coisas interessantes essa fala do Tarcísio. Primeiro que ele questiona, a gente perdeu o bonde da transição energética, né? Ele que era colega de ministério do Ricardo Salles, que queria passar boiada. Então, de novo, coerência na política é um troço importante. Outra parte interessante também de coerência política é quando ele fala que a gente não aguenta mais corrupção. Eu não escutei, posso estar aí distraído, mas eu não escutei ele falando nada do mega escândalo de mais de R$1 bilhão, por enquanto, que parece que vai aumentar, de desvio de dinheiro na receita da Fazenda do estado de São Paulo, do qual ele é governador. Mas, de novo, coerência na política. Então, assim, acho que o Tarcísio, desde o dia do tarifaço, quando ele ficou lá de João Travolta, foi pedir para ministro do Supremo liberar o Bolsonaro e para os Estados Unidos, eu acho que ele perdeu um pouco o rumo e o prumo. E até hoje não acertou. Agora, de fundo, Diego, e aí eu não sei, também queria ver essa hipótese, queria ver o que a Carla acha. Eu acho que a gente teve num primeiro momento aquela história de duas almas do bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro é o cachorro louco, que está em Washington barbarizando, e o Tarcísio seria o bolsonarismo moderado, que queria buscar uma solução, que estaria preocupado com a economia. O que eu acho que aconteceu, e ontem teve um artigo seminal no Valor Econômico, da Maria Cristina Fernandes, ela fala, olha, a estratégia do Bolsonaro, primeiro ela mostra o bastidor, mostrando como efetivamente tem a digital do Eduardo Bolsonaro no cancelamento da reunião do Haddad com o Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Mas ela fala, olha, a estratégia do Bolsonaro tem 3 pontos do bolsonarismo. Primeiro, cava sanções, punições contra o Brasil. Depois, quando alguém do governo brasileiro tenta falar com os Estados Unidos, obstrui, inviabiliza. E depois diz que a culpa é do tarifaço, como o próprio Tarcísio falou, é do governo brasileiro que não procura e não fala com o governo norte-americano. Me parece que depois daquela conversa que o Jair teve com o filho e com o Tarcísio, eles estão jogando juntos. Então, as duas primeiras partes, buscar sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e obstruir quando algum ministro do governo brasileiro procura o seu correlato no governo americano, é feito pelo Eduardo. E ficar no Brasil dizendo, olha, o Brasil não procura o governo dos Estados Unidos, é o papel do Tarcísio. Hoje eu estou vendo esse contínuo, até porque até hoje eu não escutei uma única palavra do Tarcísio criticando as tarifas que o Trump e as sanções que ele impôs contra a economia brasileira, a Magnitsky contra o Moraes, os vistos cancelados de 8 ministros da Suprema Corte. Disso eu não escutei um pio do Tarcísio, assim como não escutei um pio dele falando da atuação do filho Eduardo nos Estados Unidos, do Bolsonaro. Então, me parece que o Tarcísio
posa de bom moço, mas ele é uma engrenagem desse mesmo processo. Ele e o Eduardo Bolsonaro estão tabelando nessa jogada para tentar dizer que a culpa do tarifaço do Trump é do Brasil. Tanto que o Tarcísio falou outro dia que foi o Brasil que agrediu os Estados Unidos com as sanções do Trump. Como diz a Maria Cristina Fernandes no artigo dela, só quem tem má fé ou é tolo pode acreditar numa coisa dessa. Mas, enfim, parece que é isso que o Tarcísio tem para dizer aí para a BTG, para o agro e para o Brasil. Ô, Carla, a gente sabe que a relação do Tarcísio com a família Bolsonaro, ela tem alguns altos e baixos, né? O Eduardo publicamente já fez críticas ao Tarcísio. Nesse relatório, que muitos dizem que tem as mãos ali do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, há uma crítica também à segurança pública no estado de São Paulo. Há quem diga que pode ter sido ali uma sementinha plantada pelo Eduardo. Como é que você vê ele se colocando cada vez mais como candidato e como isso pode repercutir também na família Bolsonaro, que quer manter o protagonismo, né? É isso, Diego. Só fazer um parênteses aqui. O Beto citou a Maria Cristina Fernandes, eu trabalhei com ela no Valor. Eu acho ela, assim, uma das melhores jornalistas que a gente tem para fazer leitura política. Eu sou muito fã dela e eu acho que a leitura dela é perfeita. Mas o Tarcísio tem uma missão muito difícil, né? Porque ele precisa pegar o legado bolsonarista sem romper com o bolsonarismo e com os filhos do presidente. Tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no entorno do Bolsonaro, nesses bolsonaristas, digamos assim, é porque tem muita gente que é ligada, e isso também vamos colocar nessa lista aí a figura do Nicolas Ferreira, por exemplo, que é ligada diretamente ao ex-presidente, a figura do Bolsonaro, mas que já não se dá com seus filhos há muito tempo. Então, isso cria rachas, e agora ainda mais o Bolsonaro numa prisão domiciliar, né, uma preventiva domiciliar, que acaba podendo receber ali, ter contato com os filhos, com exceção do Eduardo, evidentemente, mas, enfim, uma linha muito tênue, porque quando o Bolsonaro era presidente, eu lembro que as fontes falavam sempre no Planalto, olha, o presidente sempre perde a cabeça quando o assunto é a família, ele fica emotivo e perde um pouco ali da razão, né, digamos assim. E aí, no caso do Tarcísio, ele tem essa dificuldade. Ele recentemente veio e visitou o ex-presidente aqui, pediu ao Moraes autorização para visitar o ex-presidente, visitou o ex-presidente quando esteve aqui numa reunião com o governador Ibanez, também nesse esquema governadores de direita. E aí, indo um pouco para o evento de hoje, é importante que a gente ressaltar o evento do BTG, o evento do agro, né? O evento do agronegócio, que a gente sabe que uma parcela do agronegócio muito grande, é bolsonarista, apoiou o ex-presidente, inclusive, na verdade, aí a gente separa, né, porque também a gente não pode colocar todo o agronegócio numa mesma cesta, mas há dentro desse agronegócio, que, se não me engano, era o ministro Flávio Dino que chamava agrobandido, né, que incentivou e que financiou, nas investigações aparecem aí, financiamentos para a tentativa de golpe, né? Teve uma véspera daquele 7 de setembro que o Bolsonaro era presidente e aqui na Esplanada xingou os ministros do Supremo, caminhões do agronegócio vindo para a Esplanada num tom de ameaça. Então, evidentemente, o agro não é uma coisa só, mas o agro está muito ligado a essa direita, e eu acho que o agro está buscando desesperadamente o seu candidato, né? E aí ele olha para esses governadores como potenciais sucessores dessa direita e quer encontrar um nome. E aí, quando o Tarcísio senta nesse palco, ele é o principal por algumas razões. Por primeiro, né, ser um governador de um dos estados mais importantes do país, mas por ser, digamos, o mais próximo ao Bolsonaro. Mas isso, para ele, é bom e é ruim, porque ele vai ficar nesse antagonismo e como o Beto colocou, dificulta o discurso dele, ele não consegue atacar o Trump diretamente, ao mesmo tempo que ele tem que proteger o estado de São Paulo. E aí ele vai se acumular incoerências no seu discurso daqui para frente, muito provavelmente porque ele está nessa sinuca de bico em que ele não pode abandonar o bolsonarismo, mas ele precisa também, se quiser, né, realmente ser alçado à presidência, ele vai precisar ter posicionamentos mais firmes, independente do Bolsonaro, né? Então é uma
Tarcísio, que eu sempre gosto de lembrar, tá, Diego? Conheci aqui em Brasília há muitos anos atrás, quando era técnico do governo Dilma. O Tarcísio virou político por conta do Bolsonaro, né? E aí ele sabe disso. Então, ao mesmo tempo que na política você abandonar completamente seu padrinho político é algo perigoso, Tarcísio está nesse momento em que ele vai ter que pisar em ovos e vai conviver, digamos assim, com algumas incoerências. Vai ser complicado. Não abandonar também, nesse caso, traz consequências políticas para o Tarcísio.